Bom, vamos lá para a segunda parte da aula, dando continuidade. A segunda noção, além de poder, que a Hannah Arendt vai redefinir e tentar dar uma precisão maior, uma clareza maior, é a noção de autoridade. A autoridade, para Hannah Arendt, é o reconhecimento por parte daqueles que obedecem, e é, portanto, algo baseado, sobretudo, no respeito, não na força. Quando há autoridade, não há necessidade de coerção nem de persuasão. As pessoas respeitam. A autoridade, então, ela designa uma relação hierárquica, de mando e obediência. Então, quem exerce a autoridade tem uma relação de mando, mas que não se traduz em violência. Então, isso é importante nessa definição, porque quem tem autoridade não demanda o uso da força física e também não opera por meio da persuasão e do consentimento. É uma relação, portanto, hierarquizada, não igualitária. Não é uma relação de diálogo entre iguais. Trata-se, então, de uma obediência por respeito. Por exemplo, o que a gente vê na relação entre pai e filho, na relação professor-aluno, etc., segundo Hannah Arendt. Bom, ao contrário, então, do poder, que tem essa natureza fundacional, consensual, que é algo dinâmico, que é instável, que precisa ser reafirmado a todo momento e tal, a autoridade não, ela é tradicional e estável para Hannah Arendt, e ela pode ser vista como um complemento do poder, como uma espécie de institucionalização do poder. Cito Hannah Arendt: o maior inimigo da autoridade é o desprezo, e a maneira mais segura de solapá-la é a chacota. Bem, e um outro conceito que vale a pena a gente ver com calma é a noção de violência. Violência é o que exatamente para Hannah Arendt? É essa ação individual, instrumental, vigorosa, que envolve força. Dela decorre o comando mais efetivo, a mais instantânea e perfeita obediência, mas obtida como? Mediante coação, não é mediante respeito, não é mediante consenso. A violência, então, é sempre um meio para se alcançar algo, ela envolve sempre uma relação instrumental, você instrumentaliza o outro. A violência também não se confunde exatamente com a força, embora envolva a força, mas não se confunde com ela, porque a força se refere para Hannah Arendt aos impactos coletivos, possui um significado mais amplo, etc. Força, na definição que ela oferece, é uma energia liberada por movimentos físicos ou movimentos sociais. A violência não, ela tem um significado mais específico, que tem a ver com do que esse termo mais genérico, força, coação. No caso, a violência designa essa ação mais agressiva sobre outrem, e está próximo do conceito de vigor. Vigor como esse algo singular, uma qualidade inerente a uma pessoa. Bom, cito Hannah Arendt: a forma extrema de poder é o de todos contra um, e a forma extrema de violência é um contra todos. Bom, feitas essas pequenas definições sobre violência, autoridade, poder, convém agora a gente pensar a relação entre essas duas noções chaves, entre violência e poder, para me ater nessa relação específica. A primeira coisa que Hannah Arendt vai dizer é que violência e poder são elementos opostos, ou seja, onde um domina o outro, onde um domina absolutamente, o outro está ausente. Então é uma relação inversa, proporcionalmente inversa. Quanto maior a violência, menor o poder; quanto mais poder, menos violência. A tentação atual, diz Hannah Arendt, é tentar substituir o poder pela violência, tratar como se fosse a mesma coisa, que é o que o Walter Benjamin fez, inclusive. Ou o próprio Weber. Mas é contra essa, em outro sentido, mas é contra essa tentação que a Hannah Arendt se levanta. Ela deixa claro que é impensável um governo baseado apenas na violência. Cito a Hannah Arendt: governo algum exclusivamente baseado nos instrumentos da violência existiu jamais. Mesmo o governante totalitário, cujo principal instrumento de dominação é a tortura, precisa de uma base de poder, a política secreta e a sua rede de informantes. E depois ela diz, está tudo na página 31, mesmo a dominação mais despótica de que temos conhecimento, o domínio do senhor sobre os escravos, que sempre o excederam em número, não repousava em instrumentos de coerção superiores como tais,
mas em uma organização do poder mais aperfeiçoada, isto é, na solidariedade organizada dos senhores. Homens isolados, sem outros que os apoiem, nunca têm poder suficiente para fazer uso da violência de maneira bem-sucedida, né? Enfim, então a Hannah Arendt está deixando claro justamente que a violência ela não é da essência do poder, diz ela, né? Usemos por um momento a linguagem conceitual. O poder é realmente parte da essência de todo governo, mas o mesmo não se dá com a violência, né? Está na página 32. Então, da essência de todo governo, o poder, né? Não há governo sem poder. Mesmo o mais tirânico, ele repousa em grande medida sobre o poder. Mas a violência, ela não é essencial. Então, percebo que essa definição de que Estado envolve o uso da violência, isso é rejeitado pela Hannah Arendt. Hannah Arendt vai afirmar, então, que a violência ela tem a capacidade, na verdade, de destruir o poder, mas não tem capacidade de criar poder. Ela destrói, mas é incapaz de criá-lo, né? Bem como que o poder pode ser legitimado, né? Enquanto que a violência não, né? No máximo, ela pode ser justificada como instrumento, né? Diz Hannah Arendt. Está na página 33 do livro, eu vou citar. A violência sempre é dado destruir o poder. Do cano de uma arma desponta o domínio mais eficaz que resulta na mais perfeita e imediata obediência. O que jamais poderá florescer da violência é o poder, né? Essa referência aqui do cano da arma, ela está fazendo uma clara referência, aí, uma menção ao Mao Tse Tung, né? Mas bom, depois eu vou mencionar até essa passagem. A violência então surge, né, sempre que o poder fraqueja, sempre que o poder ele de alguma maneira é incapaz, né? A gente não consegue agir em conjunto, produzir consensos. Sempre que há essa falha no poder é que a violência então surge, né? Então o poder ele nunca pode nascer da violência. Perceba, ele nasce da ausência. O poder nasce do consenso, aliás, e a violência nasce da fraqueza, do enfraquecimento do poder. Todo aumento de violência assinala, portanto, uma perda de poder, né? A violência ela simplesmente aniquila o discurso, ela compromete a comunicação, ela é um ato agressivo, um ato rude, brutal, silenciador, que não produz ação em conjunta ou consenso. A violência, por si só, jamais pode ter grandeza, né? Essa é uma frase da Hannah Arendt. Perceba como que, aliás, essa frase é extremamente contrária ao pensamento do Trasímaco, por exemplo, né? Ou seja, a violência por si só jamais pode ter grandeza. Não existe essa possibilidade que o Trasímaco vai chamar da grande ou da perfeita injustiça, né? Não. A impotência que gera violência. Hannah Arendt ela vai o tempo inteiro usar desse argumento para criticar a ação radical da nova esquerda, ou dos movimentos ditos revolucionários que fazem uso da violência. Ela vai sempre se colocar contra, né, defendendo que a violência não transforma nada, ela só produz um mundo mais violento e não produz mais poder, né? A impotência que gera a violência. E no caso extremo que subverte isso é a eficácia do terror no totalitarismo, diz Hannah Arendt. Para Arendt, trata-se de uma forma de governo que nasce quando a violência, após destruir todo o poder, ela não abdica, mas ao contrário, ela mantém todo o controle, né? E portanto a violência ela nunca pode ser legitimada, ao contrário da tese, por exemplo, defendida pelo Weber, que a gente viu na aula passada, justamente dos modos de legitimação, os tipos de legitimação do poder, do exercício do poder, que é nada mais do que a dominação dos homens sobre os outros por meio de uma violência considerada legítima, né? Então há essa possibilidade de legitimar a violência, né? E aí tem os diferentes tipos de poder, né? Tradicional, carismático, o racional, legal, como analisado pelo Weber. Para Hannah Arendt, simplesmente isso não é possível, né? A violência, embora ela possa até ser justificável como um instrumento extremo, etc., como no caso da legítima defesa, por exemplo, apesar disso, ela jamais será legítima em si mesma, tá? A legitimidade para Hannah Arendt diz respeito a um acordo comum, uma reunião
inicial, que envolve um certo apelo ao passado e tal. Já a justificativa diz respeito a um fim que se encontra no futuro, né? Ao defender isso, né, que a violência nunca pode ser legitimada, Hannah Arendt parece fazer eco aqui às teses do Rousseau, né, Jean-Jacques Rousseau, que a gente viu aqui no nosso curso, né, tal como ela está expressa lá no Contrato Social, quando Rousseau afirma, cito Rousseau, diz ele: a força é uma potência física. Não vejo qual moralidade pode resultar de seus efeitos. Ceder à força é um ato de necessidade, não de vontade. Trata-se no máximo de um ato de prudência. Em que sentido isso poderia ser um dever? Essa é uma pergunta que o Rousseau coloca no Contrato Social, né? E o Rousseau conclui justamente que a força não faz o direito, né? E que somos, na verdade, obrigados a obedecer algo apenas quando poderes são legítimos, né? Então, o dever nasce de um poder legítimo. Do contrário, não há propriamente dever, há mera violência, né? Enfim, então aqui fica claro, nesse sentido, Hannah Arendt parece concordar com Rousseau, né? Ou seja, não é possível legitimar a violência, não existe violência legítima, né? O que legitima o exercício é o poder, é a capacidade de ação conjunta, é o convencimento, é o diálogo, né? Nunca a força, nunca a violência. Bom, então, poder e violência são sempre opostos, né? Onde um reina onde um domina absolutamente, o outro está simplesmente ausente. Resumindo, então, cito Hannah Arendt na página 35 ou 45, dependendo da edição. Resumindo, diz ela: politicamente falando, é insuficiente dizer não serem o poder e a violência a mesma coisa. O poder e a violência se opõem, onde um domina de forma absoluta, o outro está ausente. A violência aparece onde o poder esteja em perigo, mas se deixar que percorra o seu curso natural, o resultado será o desaparecimento do poder. Tal coisa significa que não é correto pensar na não violência como o oposto da violência. Falar do poder não violento é realmente uma redundância. A violência pode destruir o poder, mas é incapaz de criá-lo. Fim da citação. Então aí entra essa ideia, né? Onde a violência reina é porque o poder já se desintegrou, já se fragilizou. A violência ela não reconstrói dialeticamente o poder, ela simplesmente o paralisa, ela o aniquila, né? O poder então nunca nasce da violência, e aqui a gente vê claramente a posição contrária ao Mao Tse-tung, né? Que, como eu disse, foi referenciado indiretamente naquela passagem, porque o Mao Tse-tung é que dizia, né, a frase dele, que o poder brota do cano de um fuzil, né? É claramente o contrário o que a Hannah Arendt está defendendo aqui. Mas apesar de opor poder e violência, Hannah Arendt ela reconhece que essas duas coisas estão sempre unidas de certa maneira, misturadas de certa maneira em concreto. Então a distinção é uma distinção conceitual, elas se fazem em abstrato, essa distinção que eu acabei de apresentar. Agora, em concreto, ou seja, nas experiências vividas humanas em concreto, aqui na Terra e tal, poder e violência vão estar sempre misturados em algum grau. A gente não vai encontrar pura violência nem puro poder. Isso é uma abstração, uma distinção conceitual. Diz Hannah Arendt: talvez não seja supérfluo acrescentar que estas distinções, embora não sejam de modo algum arbitrárias, dificilmente correspondem ao mundo real, de onde são, entretanto, retiradas, né? Ou seja, é uma abstração de certos aspectos do mundo. Diz ainda ela: nada, conforme veremos, é mais comum do que a combinação da violência com o poder. Nada menos frequente do que encontrá-los na sua forma mais pura e, portanto, mais extrema. Não se pode concluir daí que a autoridade, o poder e a violência sejam uma mesma coisa, né? Portanto, o raciocínio dela é que são raros, né, casos em que o governo seja capaz de conduzir suas ações valendo-se apenas do puro poder, né, abstendo-se completamente do emprego da força, da violência, né? Do mesmo modo, é também raro o caso em que um governo que se ampara apenas no uso da violência, sem qualquer respaldo, apoio ou consentimento popular. Isso também é raro. Então, diz ela, o poder e a violência, embora sejam fenômenos distintos, geralmente apresentam-se juntos. Onde quer que se combinem, o poder é, conforme verificamos, o fator fundamental e predominante. Fim da citação. Então,
o argumento dela é esse, né? O que se verifica frequentemente é uma mistura de poder e violência. Eles não estão aí, ou não são simplesmente compartimentos isolados no mundo real, eles se apresentam no mundo real misturados, só que conceitualmente é preciso fazer uma abstração e distingui-los em termos conceituais. Fica evidente assim, né, dito isso, que a Hannah Arendt ela não abraça uma concepção utópica da política, ela não está imaginando que a gente vai ter poder puro simplesmente, né? A distinção entre poder e violência ela é formulada então em termos de uma relação de proporcionalidade inversa entre termos, né? Ou seja, são dois termos que têm uma relação proporcional inversa, quanto mais a gente tem de um, menos tem do outro, quanto mais poder, menos violência, quanto mais violência, menos poder, né? Então uma relação inversamente proporcional. Não é uma separação irredutível de dois fenômenos alheios e desconectados entre si. Eles estão misturados, só que misturados e estabelecendo entre si uma relação inversamente proporcional. Pensar em uma relação de proporcionalidade inversa implica justamente em pensar em termos que são relacionados, pois não encontramos quase nunca, né, isso é abstrato, não encontramos quase nunca poder ou violência em estados puros, assim, sem qualquer contaminação. A Arendt também ela não recusa, teoricamente, qualquer uso dos meios da violência, seja por parte do poder constituído, seja por parte de movimentos revolucionários também. Em suma, ela não deixa de considerar as frequentes interações entre poder e violência, que se dão tanto no interior do Estado, como também dos movimentos que lutam para revolucionar ou modificar um poder constituído. Sobre isso, então, encaminho para o último ponto da aula, que é justamente sobre o tema da revolução, que tem um livro, inclusive, que trata especificamente disso, mas aqui, nesse livro da violência, essa questão aparece no final. Como que Hannah Arendt pensa o fenômeno revolucionário? Para ela, é um fenômeno que demarca exatamente o momento no qual uma estrutura de poder se rompe, né? E as ordens, então, deixam de ser obedecidas, né? Para Hannah Arendt, um processo pode ser considerado, para ele poder ser considerado propriamente revolucionário, tudo isso vai depender do poder que está por trás da violência, né? Não é simplesmente a violência que define o processo revolucionário, mas o poder que está por trás dessa violência. O poder ele tem assim uma ascendência fundamental sobre a violência, de certa maneira, no pensamento da Hannah Arendt, porque embora o poder embora a violência possa destruir o poder, ela nunca pode produzir, né? Então, uma vez rompido o poder, os meios da violência simplesmente começam a mudar de mãos, né? Para Hannah Arendt, o erro está em tentar entender uma revolução recorrendo-se apenas ao vocabulário da guerra, ao vocabulário da violência. Esse que é o erro, né? Tem que pensar no poder que está por detrás, né? Cito Hannah Arendt: em uma competição de violência contra violência, a superioridade do governo tem sido sempre absoluta. Porém, esta superioridade só perdura enquanto continuar intacta a estrutura de poder do governo, isto é, enquanto forem obedecidas as ordens e o exército ou a força policial estiverem dispostos a usar as suas armas. No caso contrário, a situação se transforma abruptamente. Não apenas deixa a rebelião de ser sufocada, mas as próprias armas passam para outras mãos. E na passagem seguinte, diz ela, tudo depende do poder por detrás da violência. O repentino colapso do poder, prenunciando as revoluções, revela como a obediência civil às leis, aos governantes e às instituições nada mais é do que a manifestação exterior de apoio e consentimento, né? Então, fica claro, né, no argumento da Hannah Arendt essa ideia de que é um erro tentar compreender o início de uma revolução sem a violência, ou seja, claro que há violência envolvida nessa ruptura, né, porque ela está envolvida em toda ruptura política, né, ela caracteriza toda ruptura política e, portanto, ela está presente em toda fundação de uma nova ordem, né, então a violência se faz presente. Em suma, né, para Hannah Arendt, ela reconhece isso, não há revolução sem violência, né? Mas isso não significa que a gente possa confundir revolução e violência, ou reduzir simplesmente uma à outra, né? Então, a violência, né, o argumento da Hannah Arendt é esse, a violência ela não constitui o elemento central para se compreender uma revolução. Diz ela, apenas
Isso é um trecho que eu tirei do Sobre a Revolução, né, diz ela: apenas quando a violência é empregada para constituir uma forma de governo totalmente diferente, isto é, para trazer à luz a formação de um novo corpo político, apenas então podemos falar de revoluções. Então perceba que a revolução depende, não é só a violência, há violência envolvida, mas há sobretudo poder por detrás, né? O que Hannah Arendt vai rejeitar, portanto, é o que? Essa glorificação da violência, né? Ou então a justificação da violência enquanto tal, né? Porque nesse caso, segundo ela, é como se a gente saísse da política em direção a uma antipolítica, ou seja, ao invés de apostar no poder, no diálogo, etc., aposta-se simplesmente na violência. A violência, contudo, não é um fenômeno alheio ou estranho à política, como acho que já está claro, apesar de não ser essencial a ela, né? O que é essencial à política é a capacidade de agir, de se entender, etc., não a violência. Hannah Arendt, então, chega a reconhecer que todo começo, né, de uma nova ordem, todo poder, então, constituinte, envolve violação e emprego da violência de alguma maneira, né? Além disso, ela reconhece que o terreno da política vai ser sempre conflituoso. Não é um terreno do puro consenso, vai haver sempre dissenso, envolve interesses contraditórios, envolve grupos opostos, né? E por isso a violência e a guerra são tão frequentemente ligadas à política, né? E é preciso então reconhecer que o acordo, né, de muitos, ou mesmo da maioria, que ele nunca chegará a abarcar todos, né? Não é de se esperar esse consenso universal. A política ela vai permanecer sempre um campo potencialmente conflitivo. A política é sempre o espaço da diferença, da pluralidade, né, para Hannah Arendt. Assim, né, embora Hannah Arendt ela tome a violência como um limite da política, a sua distinção entre poder e violência não implica em desconsiderar que as relações políticas podem trazer consigo a violência, né, e que, nesse sentido, não é alheia à política ou não é uma coisa simplesmente extrapolítica. E se a violência não é capaz de gerar poder, como já disse anteriormente, tampouco o poder vai ser capaz de abolir a violência completamente do domínio dos assuntos políticos. Então também o poder não vai conseguir eliminar completamente a violência. A violência, então, ela de alguma maneira está sempre situada nas margens aí do poder. Ela mantém com a política uma relação fronteiriça, né? Sendo impossível para Hannah Arendt pensar a política e a violência sem mantê-las de certa maneira relacionadas entre si, ainda que conceitualmente essa relação seja de uma relação inversamente proporcional, onde uma está presente, a outra não está, e na mesma medida, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Então a aposta de Arendt, para finalizar a aula, é que o poder precisa ser novamente ligado à ação coletiva. A gente precisa fazer esforços para aumentar o diálogo, a possibilidade de consenso, de ação conjunta, né? Criar mais laços que nos unam, que nos aproximam, que nos permitem o entendimento, né? Permitem que a gente converse, né, uns com os outros para deliberar sobre nossa vida em comum. É isso que fortalece a política, o poder, né? Então é preciso apostar nisso, na política nesse sentido, né? Nessa ação conjunta, nessa capacidade de ação coletiva, né? Quanto mais a gente investir nisso, menos espaço vai haver para violência nas relações humanas, né? Então o cidadão, para Hannah Arendt, ele precisa participar da vida política. Então a filosofia da Hannah Arendt é um convite à vida política, ao diálogo, ao entendimento, reconhecendo que vai haver uma pluralidade de posições, que vai haver sempre diferenças vão sempre existir, né? Mas é preciso a gente fazer um esforço contínuo, e esse esforço é contínuo, né? Ele precisa ser reafirmado a todo momento, de estabelecimento de novos consensos e um esforço de ação conjunta. Essa é a única maneira de diminuir, né? Se não eliminar completamente, pelo menos diminuir o lugar da violência na vida humana, né? E com isso, então, eu finalizo essa aula.